vou esquecer. Então, vamos lá. Então, estamos aí ao vivo em mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre W-Weight Questions. Quais são as W-Weight Questions? Nós já tivemos aulas de verbo to be nos 3 tempos verbais, já tivemos aula de do, does e did, ou seja, 3 tempos verbais. Tem um microfone aberto aí que está dando uma reverberaçãozinha. Ô, Jairo, muta seu microfone, por favor. Jairo, por favor. Muta o microfone. Acho que é a Cintia que está com o telefone ligado aí. Não, a Cintia está com o microfone dela mutado. Por favor, Jairo, é daí mesmo que ruído vem. Eu consigo ver aqui. Como que eu faço aí? Como que eu faço? Não sei. Canto inferior esquerdo, toca na tela, no canto inferior esquerdo tem o sinal de um microfone, você bate nele lá, e aí vai mutar. Aí, pronto, maravilha. Era daí mesmo que vinha o ruído. Então, essa aula de W-Weight Questions é uma aula que eu já dei na primeira versão do módulo, na qual não está gravada, tá? Pelo menos eu acredito que não, mas foi uma live também, não tinha vocês assim, botões aparecendo e tudo mais. E nessa aula, a gente vai falar sobre as principais palavras usadas para pergunta. Porque todo idioma ele é formado, todo idioma, tá? Ele é formado de perguntas, respostas positivas, respostas afirmativas e respostas negativas. Tá? Se você sabe fazer uma pergunta, sabe responder positivamente ou negativamente nos 3 tempos verbais, presente, passado e futuro, você sabe falar qualquer idioma. Seja russo, alemão, francês, dinamarquês, não importa. Presente, passado, futuro, nos pergunta, resposta positiva e resposta negativa. Anota isso no seu caderno, que se você está começando do absoluto zero, é por aí que você tem que começar, aprender a fazer atender esses 6 critérios aí. E hoje nós vamos ver mais uns elementos que formam perguntas em inglês, que é os W-Weight Questions, tá? Vamos começar, vamos pro quadro branco. E como eu já falei, não sei se vocês assistiram ou não lembro de todo mundo, mas nós já tivemos a aula do verbo to be nos 3 tempos verbais, nós já tivemos a aula de do, does e did nos 3 tempos verbais, no presente, passado e no futuro. Nós já tivemos aulas dos elementos básicos. A última aula foi a aula de listening, onde eu expliquei para vocês passo a passo, certinho, como você faz para sair do absoluto zero do listening e chegar a um nível bem legal de listening. Eu ensinei o passo a passo, ensinei onde encontrar as fontes, onde encontrar scripts de filme, caso você não tenha. Se você tem um filme preferido que não tem legendado, você encontra um script dele na internet, ensinei onde buscar, tudo mais. Então, vamos lá, vamos para o W-Weight Questions. Legal. Vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela. Vou tirar aqui os 3 minutos. Foi. Vou dar um clean aqui. Clean all, pronto. Vamos lá. Então, W-Weight Questions. Bem, vamos começar então com o primeiro, que é o who. Tá? O que é um W-Weight Questions? Bem, tem perguntas que a gente começa... Vou começar bem no comecinho. Tem perguntas que a gente começa com W. E tem perguntas que a gente começa com eight, que é o H, tá? Esses 2 tipos de pergunta, deixa eu só ver o chat aqui. Sim, está gravando. Esses 2 tipos de pergunta são perguntas que a gente usa muito no inglês. Muito, com muita frequência. Então, é importante que você domine essas perguntas. Se você não assistiu a aula de do, does ou de verbo to be, provavelmente essa aula vai estar um pouquinho mais avançada para você, se você ainda não tem nenhuma noção. Mas não saia da aula ainda, não se desespere, meu querido amigo e minha querida amiga. Não fique em pânico porque, eu perdi a aula e agora o que eu faço? Tem muito material explicando o verbo to be. E essas aulas aí, pode ser que eu deixe elas online lá no meu canal no YouTube. Se você não acompanha o meu canal no YouTube, é o English Inbox. Basta você digitar lá English Inbox, você vai me achar lá. E lá na minha playlist tem lá algumas aulas que eu vou deixar liberado. Eu tô pensando em deixar essa de verbo to be, essa de do e does, que é nos 3 tempos verbais, para você poder, enfim, ter base, para você poder ter base lá na aula, ter base para poder assistir algumas aulas chaves que são elementos. Outra coisa que é importante dizer para você é que as aulas não serão assim, não serão aulas onde eu ficarei só explicando os fundamentos da gramática, ou alguma coisa, ou te dando algum conteúdo de base do inglês. Não será só isso. Nós teremos aulas mais... Eu quero que a gente direcionar vocês para aulas mais conversacionais, aulas onde a gente possa
fazer debates, pequenos debates na aula e, enfim, desenvolver a sua fluência, desenvolver a sua capacidade de pensar e montar respostas rápidas. Mas eu preciso que você faça um acordo aqui comigo hoje, que é de adquirir vocabulário. Eu te ensinei um excelente jeito de adquirir vocabulário na última aula. Vou te passar mais algumas formas. Hoje eu vou te dar uma coisa no final da aula que vai te ajudar muito com o vocabulário. Mas é importante que você use o conteúdo da aula anterior para você adquirir o máximo vocabulário que você puder no menor tempo possível para que você venha para as aulas e possa praticar o seu speaking, que é a grande maior dificuldade, que é o maior desafio para os alunos brasileiros, tá? Que não encontram pessoas para praticar. Então, aqui será mais uma sala de debate no futuro muito próximo. No futuro muito próximo, isso aqui será uma sala de debate em inglês, onde o objetivo vai ser quebrar sua timidez, quebrar sua vergonha, quebrar o seu medo de errar e fazer você falar e ter aqui um ambiente de imersão onde você possa falar, sem se preocupar, está errando, está acertando e eventualmente ser corrigido para que possa, assim, enfim, evoluir e aperfeiçoar. Então, as aulas não serão nesse formato. Começando com as questões que começam com W, nós vamos começar com a primeira delas, que é o who. O who, tá? O que é a palavra who? Em inglês, a palavra, preste minha atenção na pronúncia, tá? É who. Who. Tá? A pronúncia who, né? A palavra who, ela significa no nosso português tradicional quem, como se fosse quem. E está sempre se referindo à pessoa. Sempre se referindo à pessoa, tá? Sempre se referindo à pessoa. Ah, Thiago, mas como assim? Me explica direito isso daí. É referente à pessoa de que forma? Olha, toda vez que você vai fazer uma pergunta, essas são palavras de perguntas, palavras de hoje, tá? Toda vez que você vai fazer uma pergunta e você quer saber quem é a pessoa que fez aquela ação, especificamente, qualquer ação, você vai usar a palavra who. Então, vamos aos exemplos para que fique mais fácil de você entender, tá? Então, who é quem e é referente à pessoa e é referente para quando você quer saber quem é a pessoa que executou uma ação. Então, por exemplo, ó, who is the best soccer player in the world? Então, quem é, ó, já entrou to be. Então, se você... Giovanni, muda seu microfone, por favor. Então, ó, who is the best soccer player in the world? Tá? Who is the best soccer player in the world? Essa pergunta, ela... Giovanni, muda seu microfone, por favor. Tá dando um... Hormônio do amor. Só dois burros. Giovanni? Então, o que acontece? Essa perguntinha, ela é uma pergunta que ela direciona você para saber quem é a pessoa que faz a ação, como eu já disse. Então, who is the best soccer player in the world? Quem é o melhor jogador de futebol? Lembrando que futebol, a palavra futebol se refere ao futebol americano, aquele que se joga com as mãos e tudo mais, lançando a bola. Esse é o futebol. Agora, quando a gente fala do nosso futebol, que é o futebol de bola ali, chutado com o pé e tal, onde tem 11 jogadores, um goleiro e tudo mais, esse é o soccer, tá? Então, quem é... Olha, nós já temos um to be aqui, tá vendo? Quem é o melhor jogador de futebol no mundo? Who is the best soccer player in the world? Tá? Então, repare que nós estamos usando o who aqui para saber quem é esse jogador. Então, sempre é o nosso quem relacionado à pessoa. O próximo, vou dar mais um exemplo aqui, ó. Who are your best friend? Não. Ó. Essa pergunta aqui, olha só, eu também devo para saber. Jaque, você muta seu microfone, por favor? Ai, desculpa. Peraí. Não tem problema. Não tem mal.
Então, ó, who are your best friends? Quem são, novamente o verbo to be, quem são seus melhores amigos? No plural. Então, por isso que eu usei are aqui, ó, porque é plural. Tá vendo? Então, who are your best friends? Quem são seus melhores amigos? Quem são seus melhores amigos? Novamente, quem, usado como who, mas agora no plural. Então, o que mudou do singular para plural, que aqui é um jogador só de futebol, que é o melhor do mundo, e aqui são amigos. Eu usei o are para plural. Beleza? Até aqui acho que está tranquilo. Vamos para o próximo? O próximo, então, é o where. Where é o nosso onde. Sempre para lugar. Usado para saber um lugar. Então, onde, where is my shoe? Where is my shoes? Onde estão... Where are my shoes? Onde estão os meus sapatos? Certo? Onde estão os meus sapatos? Novamente, plural. Novamente, eu usei o are. Beleza? E aqui, o where é como se fosse o onde. Tá? Mais um exemplo. Where is my wife? Onde está minha esposa? Where is my wife? Tá? Novamente, com o verbo to be aqui, ó, o is aqui é o verbo to be. Tá? Já tivemos essa aula, não vou voltar nesse assunto agora. E aí nós temos aqui, ó, plural e singular. Tá? Where are my shoes? Where is my wife? Sempre lugar, tá vendo? Ó? Where, sempre se referindo a lugar. O interessante é você observar o seguinte, tanto no who como no where, olha, pega bem, presta bem atenção no que eu vou te falar. Eles também podem ser usados para emendar duas frases. Como assim emendar duas frases? Vou te dar um exemplo, ó. Esse é my friend John. Esse é o meu amigo John. Esse é meu amigo John, tá? He is a doctor. Ele é médico. Presta bem atenção. This is my friend John. He is a doctor. Esse é meu amigo John. Ele é um doutor. Beleza? Ele é médico. He is a doctor. Eu posso usar... Essas são duas frases separadas. Mas eu posso pegar e usar o who para emendar essas duas frases porque eu estou falando da mesma pessoa. Então, olha só. This is my friend. Vai ficar assim. Eu vou pôr o exemplo abaixo aqui. This is... Acompanha comigo. This is my friend John, who is a doctor. Olha lá. Esse é o meu amigo John. Esse é o meu amigo John, que é doutor. Então, aqui pode ser também que, mas sempre relacionado à pessoa. This is my friend John, who is a doctor. Lembre-se que who continua se referindo à pessoa. E nesse caso eu emendei as duas orações numa oração só e usei o who no meio. Beleza? Até aí, gente? Tranquilo? Dá um joinha na tela para eu saber que você está acompanhando bacaninha aí. Tá? A mesma coisa ocorre com o where. Where é para lugar, lembra? Onde? Onde é sempre um lugar. Então, where eu vou dizer que where é a pergunta, ela é a base da pergunta mais importante que você precisa saber no inglês, ó. Que é essa aqui, ó. Where is the restroom? Onde fica o banheiro? Onde é o banheiro? É a pergunta mais importante do inglês. Essa aí você tem que saber, porque se você tiver na situação de emergência, essa pergunta tem que estar na ponta da língua. Você pode não ter mais nenhuma pergunta, mas where is the restroom? Você precisa saber. Essa pergunta tem que estar na ponta da língua, porque em caso de emergência, você não vai ter tempo de consultar nem o Google Tradutor, nem o seu melhor dicionário. Você vai precisar ter essa na ponta da língua. E lembre-se, where também está indicando um lugar. Então, a gente pode pegar e falar assim, ó. Também podemos emendar duas frases com where. Então, por exemplo, ó. This is my city. Tô criando aqui na hora, tá, gente?
This is my city. People. Sabe, faz ao vivo, né, gente? People are happy. Pronto, tá aqui. Então, vamos lá. Ó, essa é a minha cidade. As pessoas são felizes. Agora eu vou emendar as duas frases com where. Ó lá. Essa é my city. This is my city. Where people are happy. Então, ó, veja só. Eu continuo usando where para me referir ao quê? A minha cidade. Tá vendo? This is my city where people are happy. Essa é a minha cidade, onde as pessoas são felizes. Onde as pessoas são felizes. Entendeu? Ó, pessoas são felizes. E aí, eu pergunto para você. Eu tenho certeza que você não vai errar essa daqui. Mas você sabe, se você não sabe, você vai aprender. Qual que é a diferença entre pessoa e pessoas em inglês? Você sabe? Se você não sabe, eu vou responder aqui para você não ter que pôr no chat ainda. Ó. Pessoa, o singular de pessoas, que é pessoa, é person. E o plural é people. Tá? E um erro que a gente vê muito no inglês é a palavra peoples. A palavra peoples não existe, tá, gente? A palavra peoples é um erro. O singular é person, que é pessoa, e o plural de pessoa, que são pessoas, é people. Peoples não existe. Hello, peoples não existe, tá? Se você quiser falar pessoas, é sempre people. Beleza? Então, anotou aí. Vou apagar aqui para poder usar o espaço. Tá? Então, ó, observe que eu emendei duas frases. Tá vendo? This is my city where people are happy. E aí, foi. Matamos aqui, então, o who e o where. Vamos para o próximo. Já vou dar um salve nessa lousa, do jeito que ela está aqui, para a gente não perder, para me passar para vocês depois. Vamos para o próximo. O próximo é o when. Gente, muito conteúdo hoje, hein? Fica ligado. When. When, ele é o nosso quando. O nosso quando. E é usado para o quê? Ele é usado para quê, especificamente, o quando? Ele é usado para saber o tempo, a ocasião. Tá? Time. Vou pôr o tempo, todo em português. Para saber o tempo. Tá? Quando, obviamente, para saber o tempo. Então, where is your birthday? Quando é seu aniversário? Where is your birthday? Tá vendo? Where is your birthday? Quando é seu aniversário? Where is your birthday? Tá? Where is your birthday? Opa, where? Falei errado, desculpa. When is your birthday? When is your birthday? Vou repetir mais uma vez. When is your birthday? When is your birthday? Então, quando é o seu aniversário? Tá vendo? Tô querendo saber a data, tô querendo saber o tempo, tô querendo saber não é o período, é o tempo, a data específica do seu aniversário. Beleza? Mais um exemplo para você, ó. Vou mudar essa palavra shops um pouquinho. Store. Pronto. Quando a loja abre? Quando a loja abre? When does the store open? Lembre-se que, ó, does, porque store é singular, não humano. Lembra? A gente teve essa aula já de pronomes lá no comecinho. Então, ó, when does the store open? When does the store open? E agora, ao invés de usar um to be, eu usei um does de propósito mesmo. Para você ver a sequência, né? A sequência é when, depois vem o to be ou do e does, ou did, no caso. E aí, depois vem o complemento da frase. Então, nesse caso aqui, ó, você tem when does the store open? Quando a loja abre. Então, você chegou lá numa cidade, tá querendo comprar um celular, a loja tá fechada e tal, e aí você pergunta para qualquer pessoa na rua, excuse me, sir, when does the store open? Quando a loja abre,
Aí eles vão falar, it's open at 7 o'clock, por exemplo, tá? Beleza. Então, Thiago, posso emendar duas frases com when também? Pode. Quando você está falando de tempo, sempre se falando de tempo. Vamos a um exemplo? My birthday is next. Will be next month. Legal que eu posso usar o futuro porque vocês já tiveram aula de futuro, né? Isso que é bem legal. Então, ó, my birthday will be next month. My father comes. My father comes é meu pai vem, né? Meu pai vem. Então, digamos que eu moro em um país estrangeiro e meu pai vai vir no mês que vem. Seria mais ou menos isso. Então, como é que eu emendo essa frase aqui, ó? My birthday. Faltou um risinho aqui. My birthday will be futuro. Não se preocupe, tá? Tem uma aula aí de futuro, você vai ver ela. Will be next month. Aí, ó, when my father comes. Quando meu pai vem. Ó, meu aniversário vai ser no próximo mês. Quando o meu pai vem. Significa que no próximo mês vai ser o meu aniversário e nesse mesmo mês o meu pai tá vindo pra cá. Provavelmente, né? Pro lugar onde eu moro. É isso que essa frase quer dizer. Tá? My birthday will be next month when my father comes. Tá? Beleza? Então aqui eu usei o when para falar do período. Também do tempo, né? Do tempo que vai ser junto. O tempo quando meu pai chega e o tempo quando é o meu aniversário. Então consegui emendar duas frases com o when. Não confundam, tá, gente? É muito confuso. Gente, deixa eu dar um recadinho para vocês. Importante que agora apareceu uma notificação na minha tela. A aula vai cair e aí nós vamos ter a segunda parte da aula. Daqui 10 minutos a chamada cai e fica ligado aí no seu WhatsApp, porque você vai receber um novo link da parte 2 da aula. Tá bom? Então, consegui emendar uma frase na outra aqui, ó. My birthday will be next month, my father comes. Então, meu aniversário vai ser no mês que vem, quando o meu pai vem, tá? Beleza? Então, eu usei para fazer uma pergunta e usei para emendar duas frases. Beleza, vamos para o próximo. Muito comum, why. Qual que é o why, Thiago? O why é o nosso porquê, tá? Porquê junto ou porquê separado? Porquê separado, porque é usado para perguntas. Nós temos um porquê junto e o porquê separado na nossa língua portuguesa. O porquê separado para perguntas e o porquê junto para a resposta. Então, vamos ver o porquê separado que é usado para perguntas. E, além do mais, além de ser usado para perguntas, ele é quando você quer saber o quê? A razão de algo. A razão, vou colocar aqui o motivo. Quando você quer saber o motivo de alguma coisa. O motivo. Aí você vai usar o why, você vai usar o porquê, tá? Então, why do you need a car? Por que você precisa de um carro? Why do you need a car? Por que você precisa de um carro? Perceba que eu quero saber o que aqui nessa pergunta. O que eu tenho interesse em saber? O motivo. Quero saber o motivo. Why do you need a car? Why do you need a car? Why do you need a car? Why are you? Percebam que a gente está evoluindo nas nossas aulas, né? Vão ficando mais e mais difíceis e mais difíceis à medida que você vai acompanhando. Então, fica ligado para você não perder nenhuma aula, senão fica um buracão enorme na sua cabeça que você não entende a conexão das coisas que eu estou falando aqui, tá?
Deixa eu dar uma olhada no chat aqui só para ficar tudo... Fica aí. Ah, Jairo, muito bem. Então, why are you so happy? Por que você está tão feliz? Why are you so happy? Why are you so happy? Por que você está tão feliz? Por que você está tão feliz? Você está aí dando risada? Feito um besta? Está todo eufórico aí? Por quê? Why are you so happy? Entendeu? Ou o contrário, why are you so sad? Por que você está tão triste? Então, so é para enfatizar, né? Um adjetivo. So happy, so sad, so cozy, so cold. Tá tão frio, tão quente, so hot, so warm. E aí você vai usar o so antes do adjetivo para enfatizar. Beleza? Então, aí vem a pergunta que todo aluno me faz. Vocês são espertos, não são os melhores, mas todos me fazem. Então, pode estar rodando a sua cabecinha ali, como uma sombra maligna ali. Tiago, dá para emendar duas frases com why, como você fez ali com o when, como você fez com o where, como você fez com o who, dá para emendar duas frases? E a resposta, meus amigos, para o bem de todos, é não dá para fazer. Porque quando a gente quer emendar duas frases, a gente não pode usar o why. A gente tem que usar o because, porque o nosso because, ele é o nosso porquê junto, ele é o nosso porquê para explicações. Por que você precisa de um carro? Porque eu não quero tomar chuva. Então, se perceba que o porquê eu não quero tomar chuva é uma resposta, não é uma pergunta. E a gente emenda com o because e não com o why, tá? Então, é isso aí. Dúvidas até aqui, gente? Eu vou dar um save na tela. Vou dar um save e agora eu vou encerrar o compartilhamento que eu quero ver os seus lindos rostinhos. Vamos lá. Digam para mim, dúvidas? Boa noite, Débora. Boa noite, Dalmo. O Dalmo já estava. Boa noite, Batista. Senhor Sérgio, Vinícius, Daniel Soares, Cíntia, Romir, Darcilene, Cláudia Alckmin, parente do nosso ilustríssimo Geraldo Alckmin. Não é. Vamos lá. Dúvidas, gente? Até aqui, tem dúvidas? Solta aí solta aí o seu mic se você tem uma dúvida e manda a sua dúvida para mim, para a gente abrir o segundo trecho da aula. Pode soltar. Minha dúvida vai ser só em relação a responder as perguntas. Responder as perguntas. E como é que é a dúvida, então? Pode falar em português e aí eu respondo para você. Então, eu consigo ler, mas na hora de responder eu tenho dificuldades. Mas isso já é um outro bloco. Não, entendi, mas me dá um exemplo para que eu possa te ajudar. Oi? Eu vou com tipo assim, eu vou responder yes, no, entendeu? Vou tentar ser mais prática, mas eu vou esquecer alguma preposição, entendeu? Vou comer alguma coisa assim. Tá, entendi. Ó, então vamos lá. Deixa eu já pegar esse gancho da Cíntia. Para mim, foi a Cíntia acho que fez a pergunta. Aí, foi a Cíntia, né, Cíntia? Então, deixa eu pegar esse teu gancho dessa sua pergunta aí para já fazer uma observação, né? Eu vou voltar na tela aqui para que a gente possa... Pessoal, quando eu falo para vocês, abre o que faz a pergunta, eu não vou responder perguntas no chat nesse momento, tá? Eu vou responder perguntas ao vivo aqui, para a gente poder nem ficar gravada, dinamizar mais a aula. Então, vou voltar para a tela aqui, para a lousa, antes que a nossa chamada caia, que ela vai cair, fica ligado aí no seu WhatsApp, você vai receber o segundo link da aula. E é o seguinte, esses tipos de pergunta, observe, existem dois tipos de perguntas no inglês. Existem a open question e a closed question. Qual que é a diferença da open e da closed? Qual que é a diferença da aberta e da fechada? É que a pergunta aberta, você tem que dar uma resposta, não dá para você dizer sim ou não. A pergunta fechada, ela requer uma resposta sim ou não. Então, por exemplo, ó, do you have children? Você tem crianças, você tem filhos? Do you have children? Aí você pode responder yes ou no. Então, perguntas com do e does geralmente são perguntas fechadas, onde a resposta pode ser sim ou não. Mas percebam que no nível que vocês já estão agora, com esses tipos de pergunta, who, where, when, why, não dá mais para dar uma resposta fechadinha, não dá para dizer sim ou não. Por exemplo, se eu perguntar para você assim, ó,
Why do you need a car? Foi o último exemplo aqui, ó. Why do you need a car? Penúltimo, né? Why do you need a car? Por que você precisa de um carro? Não dá para você falar yes, no, entende? Por que você precisa de um carro? Yes. A resposta não bate. Vocês entendem? São perguntas... Nós entramos no mundo das perguntas abertas. E aí, a pergunta aberta, ó, why do you need a car? Because I don't want to be on rain. Eu não quero mais estar na chuva. Or because I need to get closer or get faster. Porque eu preciso chegar mais rápido. Tá? I get faster. Or because I have children. Eu preciso de um carro porque eu tenho crianças, entendeu? Então eu não posso ter uma moto. Então, why do you need a car? Because I have children. Porque eu tenho crianças. Ou because I want to go to the supermarket. Porque eu quero ir para o supermercado, fazer as compras e tal. Por isso que eu preciso de um carro. Então, você percebe que não dá para dizer yes ou no? Então, são perguntas abertas. Entendeu? Todas aqui que vocês estão vendo são perguntas abertas. Nesse caso, Cíntia, nesse caso aqui, especificamente, desse grupo de aula de perguntas de hoje, das aulas de hoje, não é possível responder com um yes ou no. Eu sei que não foi isso que você perguntou, mas foi só pegando o gancho que você falou para poder dar uma explicação desses dois tipos de perguntinha. Beleza. Alguém mais tem uma dúvida? Eu tenho uma curiosidade. Manda, Darcilene. Manda. Qual é a diferença de restroom com bathroom? Tudo não é banheiro? Sim, vamos lá. Tudo não significa banheiro. Nós temos 1 minutinho antes da chamada cair, eu vou responder rapidinho. Bem resumido. Ó, restroom, ele costuma ser banheiros públicos, banheiros de uso coletivo. Onde bathroom costuma ser mais os banheiros de uso particular, ou seja, o banheiro da sua casa, da sua residência, vai ser um bathroom. As traduções restroom seria quarto de descanso, a tradução literal, tá? Não é assim, mas a tradução literal é quarto do descanso, restroom. E o outro é bathroom, quarto do banho. Então, você concorda que banheiro público não tem banheira para tomar banho? Então, a gente não tem banheira, não tem bath no banheiro público. Associaram-se, então, que o bathroom é banheiros residenciais e o restroom são banheiros coletivos, geralmente banheiros usados por muitas pessoas. Gente, estou mandando para vocês agora, vou encerrar essa chamada. Estou mandando para vocês agora o link da próxima parte da aula. Vejo vocês lá, professor, viu? Toda vez esse negócio quer se meter a ser youtuber, mas não esquece de gravar a aula. Gente do céu, eu preciso de vocês. Vocês precisam falar, teacher, grava essa aula, Zé Ruela. Ó, então, beleza. Então, gente, expliquei para vocês aí como fazer a contagem, né? Como fazer aqui a contagem, descobrir se a palavra é ou não é. Vimos aqui what, which, how, e agora chegamos no how much. Beleza, how much, né? Agora o how much é para contáveis, né? Então, peraí que eu tenho um bicho aqui. Já saiu. Então, how much é para contáveis, beleza? Desculpa. Perdão, incontáveis. Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui. Aqui, ó. Incontáveis. Pronto. Agora que você já sabe como achar os contáveis e os incontáveis, nós vamos para os exemplos que vai fazer todo sentido. Ó. How much money do you have? Olha lá como faz sentido agora, tá vendo? Eu usei o how much para dinheiro, porque dinheiro é incontável. Você conta dólares, né? Então eu já vou meter logo... meter fala aqui em Portugal, desculpa, gente, é feio falar, né? Aqui se fala meter para tudo. E aí você tem o outro, que é o how many. O how many, ele é para quê? Ele é para quanto, né? E ele é para contáveis. Ele é para contáveis. Então, ó, how many dollars do you have? Olha a diferença, tá vendo? How many do you have?
How many dollars do you have? Quantos dólares você tem? Dollars. Tá? How many dollars do you have? Percebe a diferença? Ó? How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? How many dollars? Quantos, né? Seria a tradução, até para facilitar a sua vidinha. Ó. A tradução aqui seria quantos. Quanto e quantos, né? Acho que seria bem fácil de entender assim. How many dollars do you have? Quantos dólares você tem? Aí sim, tá vendo? Dá para contar dólares, certo? Não dá para contar money. A mesma coisa com a água, né? Vamos ver com a água, e aí a gente mata esse de vez. Então, ó, how much water? How much water? How much water? Deixa eu ver. How much water have? How much water there is? Aqui seria there is. There are. There is in the ocean. How much water there is in the ocean? Quanta água existe no oceano? How much water there is in the ocean? Quanta água tem no oceano? Beleza? Ó. Tira o have aí, teacher. Ah, desculpa. É verdade. Eu pus o there is e esqueci de tirar. Thank you so much. Então, how much water there is in the ocean? Quanta água tem no oceano? Agora deu uma bugadinha aqui, peraí. Deixa eu ver se dá para corrigir. Isso aqui puxa para cá. Pronto. Jóia. Beleza? E aqui, vamos já colocar a versão. How many glass of water do you drink? Vou colocar glass of water, pode ser glass of water, pode ser bottle of water. Do you drink liters? Do you drink every day? Tá? E aqui ficou assim, ó. Deixa eu dar um salvo aqui. How many dollars do you have? How many glass of water do you drink? Every day, todo dia. Então, quantos copos d'água você bebe todos os dias? Tá? Quantos copos de água você bebe todos os dias? Então, percebam que copos d'água a gente pode contar e água não dá para contar. E aí a gente usa how many, how much, nesse sentido. Dúvidas até aqui? Teacher, duas colocações aí. Nesse caso, do how much water there is, seria o is there, porque é uma pergunta, ou there is? Boa. Ó, eu pensei nisso na hora que eu tava montando a frase, entendeu? Porque é o seguinte, ó, gramaticalmente eu inverteria, eu colocava is there in the ocean, porque é uma pergunta, tá? Só que eu assisti uma aula em inglês, eu não vou me lembrar agora da professora, se eu não me engano foi da Karina Fragoso, da English in Brazil. Não tenho certeza, acredito que foi dela. Nos créditos para ela, se foi ela. E ela fala exatamente, eu vou tentar achar essa aula e eu mando o link para vocês. Ela fala exatamente do double questions, ou seja, pergunta que tem duas perguntas dentro da mesma pergunta. Então, por exemplo, how já mostra gramaticalmente que é uma pergunta. Quando você usa o how, quando você usa o where, quando você usa o which, what, quando você usa o when, todos esses que eu demonstrei já são indicadores de pergunta. Então, ela explica que, embora muitas vezes a gente vê is there, né? How much water is there in the ocean?
não é correto usar uma pergunta dentro de uma pergunta. Da mesma forma que não é correto usar negativa dentro de uma negativa. Já viu os casos de double negative? Que é tipo assim, eu não tenho nada. I don't have nothing. I don't have nothing não existe. O que existe é I don't have anything. Entendeu? Eu não tenho alguma coisa, mas eu não tenho nada não existe. Eu vou até explicar isso mais detalhadamente em outra aula. Mas isso que você perguntou foi muito interessante. E realmente, de fato, não existe perguntas. Ela explicando, ela é formada em letras, ela é muito mais evoluída do que eu no inglês, e ela explicou que não existem double questions, não existem perguntas dentro de perguntas. Mas se você for olhar aqui na pergunta de baixo, ó, how many dollars do you have? Você tem double, você tem how many, que é formador de pergunta, e você tem do you have, que também é formador de pergunta. Você tem uma double question na mesma pergunta. E gramaticalmente é exatamente assim que escreve. Entendeu? E aí eu fui pesquisar sobre isso daí. E o que acontece? Chega num ponto que do inglês, do pesquisa que você vai fazendo para saber se tá... E o que acontece? Que você começa a sentir aquilo que faz mais sentido ou não. Que você começa a perceber que algo soa esquisito e algo não soa esquisito. Para um nativo, por exemplo. E se você falar how much water is there in the ocean, para eles soa esquisitos. É o que eles chamam de stylistic correction, que é correção de estilo. O there is e there are, ele faz sentido quando a pergunta começa com there is, com there are. Agora, vai perguntar uma coisa? Eu vi que você estava indo com o dedinho ali. Você tem mais alguma dúvida ou não? Só mais uma, teacher. Com relação a how many glass, é how many glass ou how many glasses? How many glasses? Beleza. Fiquei na dúvida aqui também. Glass of water. Deixa eu ver. Copos de água, glasses. Glasses of water, tá? Copos de água. Muito bem observado. Glasses of water. How many glasses of water do you drink every day? Quantos copos de água você bebe todos os dias, né? Então, novamente, deu para sacar agora que a palavra-chave que define how much ou how many, obrigado, viu, Dal? A palavra-chave que define how much ou how many é sempre a palavra que vem na sequência, tá? Ó, glass of water, glasses of water, copos de água, ou então só a água aqui. Ela que define se você vai usar o how much ou o how many. Beleza? Então, gente, vamos com calma que faltam... Já foi how much, how many, faltam só 3. E eu quero encerrar hoje esses 3 aqui. Antes da gente seguir, eu preciso saber se vocês têm alguma outra dúvida. Deixa eu encerrar aqui. Nossa, tem bastante gente, agora que eu vi aqui. Natália, Vinícius, Daniel, Sérgio, Diego, Cláudia. Tá toda a galera da aula, né? Legal. Tem alguém aí que mais alguma dúvida, não? Até aqui? Gente. Só mais uma questão, Tite. Manda ver, Dalmon. Hoje você jogou duro com a gente aí, viu? Ficou puxado? Não, assim, eu já tenho um nívelzinho de inglês, tá? Para mim não foi dificuldade nenhuma, tá? Não sei os outros colegas, mas é porque aí já foi bem avançado hoje, viu? Foi. Tô questionando, não é que seja pesado o assunto, mas já foi bem legal hoje aí, viu? Então, mas você percebe que a gente vem começando bem do básico, lá bem do basicão mesmo. Então, assim, é que não dá para voltar toda a aula, né? Se essa pessoa vem acompanhando as aulas, ou pelo menos assistindo a gravação, essa aula já não é tão avançada, entendeu? Agora, se a pessoa perdeu todas as aulas para trás, vixe, Maria, ele caiu aqui, o cara quer bater com a cabeça na parede, o cara fica louco, o cara fala assim, meu Deus do céu, esse cara tá aqui, parece que o cara tá falando, tô viajando aqui. Gente, agora diz vocês para mim, essa percepção do Dalmo aí, tá difícil para vocês acompanhar a aula de hoje? Tá puxado ou tá tranquilão? Fala vocês, pode soltar o mic aí e falar. Vou até botar o meu aqui. Tá bem tranquilo para mim, Thiago. Na boa. Para mim também. Na metade.
Eu peguei na metade, mas tô entendendo. Beleza. Tá bom. Eu estou conseguindo também acompanhar o raciocínio. Tá acompanhando, Natália? Beleza. Tô. Marcilene, tá tranquilo? Romir? Tranquilo. Tranquilo, beleza. Tá bom, então é isso aí. Então, beleza. É claro que depois a gente tem que tentar, né, se aprofundar mais, não parar só aqui na aula. Não dá. Tem, às vezes, assistir a aula mais uma vezinha para pegar todos os detalhes, ficar legalzinho. Mas é isso aí. Gente, a chamada tem mais 5 minutos, eu vou ter que ir para a parte 3 da aula. Eu vou pedir para vocês de coração que não deixem eu esquecer de gravar a parte 3 da aula, porque às vezes eu entro já na pegada da aula e eu esqueço de gravar a aula. É importante gravar a aula, tá? Mas beleza. Então, vamos seguir. Nós temos 4 minutos e aí nós vamos entrar na terceira parte da aula, que aí eu encerro. Eu juro para vocês que eu encerro esse negócio hoje para não ficar rabicho para a aula que vem, tá? Então, vamos lá. Eu vou seguir aqui com a lousa. Essa aqui tá salva. Eu vou ter que limpar porque acabou o espaço físico da nossa lousa. Vou salvar e vou dar um clean aqui. Pronto, foi. Então, o próximo, gente, foi puxado mesmo. O conteúdo é igual beber água de hidrante. Puxado. Vamos lá. Often. Often é com que frequência? Nossa, Thiago, com que frequência? Para onde nós vamos com isso? Vamos entender. Simples assim. Com que frequência? Tá? E isso daí que se refere ao quê? Exatamente, Thiago Silva. Se refere à frequência. Não tem muito o que falar aqui. É frequência mesmo, tá? Se refere à frequência. Vamos aos exemplos. Mutem seus microfones. Jairo, é o seu, por favor. Estou ouvindo as crianças gritando aí. Obrigado, querido. Obrigado. Então, how often? How often se refere à frequência. Então, ó, é menos usado em inglês, porém não menos importante. Então, how often do you visit your grandfather? Tá? Ó, com que frequência, só um minutinho, gente. Só um segundinho, porque minha esposa tá sem chave, ela tá pra fora, e aí parece que... Deixa eu ver aqui. E o interfone não tá funcionando muito bem. Beleza. Então, aqui, ó. How often do you visit your grandfather? Então, com que frequência você visita? Com que frequência você... Com que frequência você visita os seus avós, né? Seu avô. Grandfather, avô. Grandmother, avó. How often do you visit your grandfather? Com que frequência você visita o seu avô? Então, how often nada mais é com que frequência. Não tem muito o que traduzir aí, tá? Não tem muito o que explicar. How often é só você ir lá e usar. How often do you study English? How often do you study English? Tá? Com que frequência você estuda inglês? A resposta aqui seria assim, ó. I study English. I study English 3 times. Aí você pode usar per week ou a week. Tá? Per week ou a week. Então, eu estudo inglês 3 vezes por semana. Deixa eu ver como é que tá o tempo da sala aqui, porque para a gente não ter surpresas. Aí, vou mandar agora o link para vocês. Então, vou encerrar a chamada e vou mandar o link para vocês para a gente encerrar aqui. Tá gravando. Tá gravando, gente, tá gravando. Ai, meu Deus. How often do you study English? Essa foi nosso exemplo aqui. How often do you study English? E eu pus aqui a resposta. I study English 3 times per week ou a week. Tá? Aqui, pronto.
Então, assim, ó, frequência, tá? Vou colocar aqui. Frequência. 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 Então, how often é para frequência, joia? How often? Frequência. How often do you study English? Com que frequência você estuda inglês? Com que frequência? I study English 3 times per week or 3 times a week. Então, per week, a week. Por semana, na semana ou a semana. Ou em uma semana. Em uma semana. Então, você vai falar, já vi muito aluno colocando for week, por exemplo, for, usando for para se referir a período, não se usa para esse sentido, tá? É per week or a week. Então, I study English 3 times a week, or I study English 3 times per week. Beleza, matamos o how often, depois vem o how far, tá? How far. How far se refere ao que, a tradução mais adequada seria o quão distante. Quão distante, tá? E se refere ao quê? Refere à distância mesmo. Tem que falar distância, tá? How far é quão distante. E aí você vai usar assim, ó. How far is the university from your house? Então, olha aqui, ó, a pergunta, ó. Quão distante is, going to be, how far is the university from your house? Qual é a distância da universidade? Quão distante é a universidade da sua casa, tá? Então, eu usei how far para perguntar a respeito de distância, tá? Ó, mais um exemplo. How far, quão distante é de bus stop, ó, o bus stop, o ônibus, parada do ônibus. How far is the bus stop from here, tá? From here, daqui. Então, imagina que você chegou, vou contextualizar para vocês. Imagina que você chegou numa cidade e aí está perdido, e aí você quer saber onde fica o ponto de ônibus para você poder pegar um ônibus e ir para o metrô, por exemplo, ou ir para, sei lá, para a rodoviária. E aí você vai perguntar, how far is the bus stop from here? Qual é a distância do ponto de ônibus daqui onde eu estou? Tá? Daqui onde eu estou, do ponto onde eu estou, que é o here. Então, how far is the bus stop from here? Beleza? Então, how far para a distância. E o último, minha gente, o último, how long? Teacher, tá gravando? Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Tá gravando. E o último é o thank you so much. Quanto tempo, how long. Ó, não confundam how long com how often, tá? How long é quanto tempo. Esse se refere a período de tempo. Período de tempo, tá? Enquanto que o outro de cima, que é o how often, se refere à frequência. Quantas vezes você faz aquela atividade repetidamente. E aqui há quanto tempo você faz essa atividade, tá? Então, vamos usar uns exemplos para ficar fácil, ó. How long do you study English? E aqui nós temos, ó, quanto tempo você estuda inglês? Olha lá de cima. Com que frequência você estuda inglês? Deixa eu até pôr a tradução aqui, ó. Frequência. Tá? Com que frequência? Com que frequência você estuda inglês? E aqui é quanto tempo? Qual é o período de tempo que você estuda inglês? Não é frequência. Aqui a resposta seria assim, ó. Vou pôr bem simplificado, tá? I study English. For eu vou até usar esse aí que alguém falou, 2 years. Tá? I study
Study não. I study English. Deixa eu dar um salve na lousa aqui. I study English for 2 years. Então, eu estudo inglês por 2 anos. Período de tempo. Eu estudo, não frequência. Frequência é how often. Beleza? Acabou. Que aula pesada, né? Amém. Foi tenso, né? Dúvidas? Temos dúvidas? Agora é a hora. Dalmo, tem dúvida, Dalmo? Não? Natália? A dúvida é se repetir o vídeo. Não, eu tenho que repetir o vídeo para pegar de novo, devagarzinho. Tá Acho bom. que tá bem explicado. Diego Batista, Deb, Darcilene, Dani Soares, Vinícius, Cíntia, dúvida? Sérgio? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Sérgio, tem Eu vou dúvidas? assistir novamente. Não? Beleza. Então deu para perceber. Então, esses daí são os W8 questions que a gente tem no inglês, que são palavrinhas que a gente usa para fazer, os mais usadas para se fazer perguntas em inglês, junto com do, com does, com o are, né, que é o is, que é o verbo to be. Beleza. Então, matamos aqui. Agora eu vou dar um presente para vocês, porque vocês são guerreiros. Guerreiros. O presente para vocês é o seguinte, gente. Dentro da minha escola de inglês, eu tenho um deck feito para W8 questions. Um deck. O que é um deck? Eu venho sempre falando das aulas eu venho falando da importância dos flashcards e eu espero de coração que você já tenha baixado o aplicativo Enkidroid, que é um aplicativo de repetiçãozinha para você revisar esse conteúdo da aula. E se você já tem esse aplicativo, você pode baixar decks prontos, ou seja, baralhos, caixinhas com vários cartãozinhos dentro para você poder repetir isso com áudio dos seus flashcards e tornar isso assim, instantâneo, rápido de usar. Esse é o segredo do inglês, é você entender na aula o que você tá vendo e depois você revisar os flashcards alguma vez ao ponto de isso ficar tão instantâneo, tão rápido na sua cabeça, que você consegue usar isso numa conversa sem precisar ficar traduzindo, entendeu? Sem demorar demais para usar. Se você não baixou o Enkidroid, baixa o Enkidroid, porque eu vou te mandar o deck, vou te dar o deck dos W8 questions completo com áudio. E aí você vai só clicar, instalar ele no seu... Ele instala automaticamente, uma vez que você clica no deck, ele instala no seu flashcard, instala no seu Enkidroid, e aí você vai ter lá um monte de cards só com W8 questions para você poder praticar inglês e português, tá bom? Ele adiciona na Apple? Apple é pago, tá? No No telemóvel. no Apple ele é pago. No Apple é pago, exatamente. Aí eu sugiro para vocês, eu vou ajudar vocês. Aí eu sugiro que você faça, você tem computador, notebook? Tenho. Então faz no notebook que é gratuito, tá? Legal? Então... Enkidroid, isso. Vou escrever aqui na nossa lousa, aqui no quadro branco. Peraí. Vou até deixar aqui, ó. Vou salvar. Vou deixar aqui, ó. Tá vendo? Enkidroid, ó. Só quem vai receber esse deck aqui é vocês que são guerreiros e estão nas aulas ao vivo. Tá? Ó, Enkidroid, tá escrito aqui. O pessoal que não veio nas aulas ao vivo não vai receber. Pode até assistir a gravação, mas não vai receber os decks, tá? Então, deixa eu ver como é que eu vou dar esse deck para vocês agora. Eu acho que eu vou dar esse deck, eu não sei se pelo WhatsApp ele vai completo, mas se ele não for completo, será pelo e-mail, enfim. Acho que por e-mail vai legal. Tá? Façam o seguinte. Vocês que estão na aula aqui, deixa eu me ver. Tiago? Oi, a Deb. Fala, Deb. Só quem tem o Enkidroid que pode usar o que você vai mandar? Sim, só quem tem o Enkidroid. Ó, quem tem iPhone aí, você pode ir no Enkidroid Web, ó. Enkidroid Web. Ó, tá vendo? enkidroidweb.net.account, tá? E aí você entra lá, eu vou entrar aqui com de um aluno aqui, só para vocês verem. Tá vendo? E aí vocês conseguem... não compartilhei a tela, perdão, desculpa. Aí eu tô mostrando a coisa que vocês não estão vendo. Aqui, ó.
Pronto. Agora vocês estão vendo minha tela. Ó, tá vendo? Essa aluna aqui, por exemplo, eu tenho decks, né, dentro da escola, decks de college, de cinema, de supermarket, de trabalho, de breakfast, de frases de apoio e tal. E tem aqui, ó, present W8 questions, que é o que eu vou dar para vocês hoje. Tá? Deixa eu só ver uma forma segura para que as pessoas não fiquem, para que seja só para vocês mesmos que estão aqui hoje. Eu acho que a melhor maneira é enviá-los por e-mail. Então, vou pedir para que você envie o seu e-mail para mim agora no WhatsApp, porque eu te encaminho por e-mail o deck, tá? O seu brinde de hoje. E aí, o que acontece? Obviamente que as pessoas que estão online aqui eu vou ver aqui o horário, né, que você mandou. Então, assim, a pessoa que assistir a gravação e mandar depois o e-mail, aí não vai receber. Então, você já manda o seu e-mail agora, que já fica garantido de você receber o seu deck. Beleza? E aí você vai poder, se você tem um iPhone, você pode usar aqui no web, no Android Web, tá vendo? Se você perceber, é exatamente a mesma coisa do celular. Tenta. Só que é de graça. Pai, tenta você. Terminal. Pai, tenta você. Tá vendo? Você tem aqui, aparece as respostas, tem as opções embaixo aqui com um botãozinho bonitinho. Para vocês que têm iPhone. E quem tem um celular Android, melhor ainda, instala direto no Android, que é gratuito. Beleza? Manda aí seu e-mail para você não perder o deck que é pago, que você vai receber de graça. Tá? E aí eu vou ver pela hora que enviou, porque como a gravação só vai ao ar amanhã, né? Amanhã ou hoje à noite de madrugada, o que vai acontecer é que quem mandar em outro horário não vai receber. Beleza? Gente, hora da foto. Vamos fazer a nossa foto. Tá? Vamos fazer a nossa foto. Sérgio e Cíntia, liga aí a webcam para a gente fazer a foto. Cíntia, liga. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos então à nossa foto. Sorriam. Aquele belo sorriso amarelo no rosto. Muito bem. E foi. Foi. Tá bom? Gente, mais uma vez. Aula puxada. Tô até suando aqui. Muito conteúdo. A foto já foi para vocês. E joia. E é isso aí. A gente então se vê na aula de quinta-feira. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês. Não esqueçam de divulgar aí as aulas para os seus amiguinhos e amiguinhas e ajudem no crescimento do projeto. Um grande abraço e tchau, tchau. Valeu!